Muito bem, galera. Então, ó, aula passada, a gente fez um pouquinho aquela história de força central, a gente chegou na equação da órbita, não é isso? E aí, para usar a equação da órbita, lembrem que a gente teve que usar um artifício matemático para facilitar um pouco nossa vida, que é aquela escolha do inverso do R, tá bom? Isso é uma escolha, galera, que assim, não tem um significado físico, né, para a gente poder se agarrar, e isso pode causar alguma estranheza na cabeça de vocês. Assim como aquele Mi que a gente chegou, a gente definiu aquela massa reduzida, aquilo também não tem um significado físico, tá? Na verdade, se você for parar para pensar bem, toda aquela estrutura que você viu, que a gente pegou dois corpos e transformou em um só, girando, esse corpo um só girando, ele é um corpo fictício, cara, porque, na verdade, você está fazendo uma equivalência de um movimento de dois corpos, o movimento de um corpo só. Na verdade, não é um corpo só, são dois. Sacou? Aí você, com essas equações de um corpo só, você resolve, fica mais simples, né? Porque você levou o sistema lá para o centro de gravidade, o centro de massa do sistema, e aí você vai ter uma equação de uma coordenada, que você resolve ela, e aí se você pega essa equação do R lá de uma coordenada, você consegue a equação dos outros dois corpos originais. Não era isso? Só que tem que estar sempre na cabeça que aquele Mi é uma massa fictícia, o R não, o R é a distância entre os dois corpos. Aquele U, que é 1 sobre R, aquilo ali também é um artifício matemático que a gente usa para poder facilitar a nossa vida. Então, são artifícios, galera, que a gente usa para a gente conseguir fazer conta. Matematicamente é isso. Beleza? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar um pouco essa história da energia do sistema. Tá bom? E aí vocês vão ver que o fato de você ter que transformar dois objetos em um só, fictício, isso tem um preço a se pagar. Beleza? E o preço a se pagar é você ter que interpretar uma parte daquela energia ali como uma outra energia que talvez você se sinta desconfortável no começo, porque você nunca ouviu falar dela, digamos assim, né? Mas ela é uma energia fictícia também, certo? E essa energia fictícia, ela vem por quê? Porque você está lidando com objetos fictícios. Então, você tem que trazer a matemática para o seu lado, de maneira que você tente também saber garimpar ali o que você tem na sua mão, tá bom? Então, vamos com calma aqui, galera. Eu vou espelhar minha telinha para a gente conseguir conversar. Então, apresentar. Foi aí, né? Já deu algumas falas nesse Google Meet aí que eu tenho até medo de saber se foi ou se não foi, mas acho que deve ter ido. Deixa eu fechar esse bocado de coisa aqui. Então tá. Qualquer coisa vocês me dão um grito aí. Então o que a gente vai fazer? Bora fazer então uma análise da energia do sistema. Vou botar aqui, ó, análise energética. Como é que é isso? A gente sabe, galera, que a energia do sistema é a soma da energia cinética mais a energia potencial, né? Então, energia do sistema, vou só escrever aqui para a gente poder seguir um passo. Então, energia do sistema.
A gente já viu essa energia, a gente já escreveu ela lá atrás. Eu vou só repetir aqui o resultado, tá? Numa aula passada aí, a gente somou a energia cinética, a energia potencial, já usando aquela ideia de massa reduzida, a gente chegou numa coisa assim, depois vocês olhem nas notas de aula de vocês. 1/2 da massa reduzida, vezes o R ponto ao quadrado, mais o momento angular, que é uma constante ao quadrado, sobre 2μ vezes o R2, mais 1 de R. Beleza. O que a gente pode fazer daqui? Vocês estão vendo que aparece uma equação diferencial automaticamente, uma equação diferencial dentro do raio. Então, com essa equação da energia, a gente consegue uma equação da órbita do sistema, que é a equação do R. Vocês estão vendo que eu tenho uma derivada temporal do R, e eu tenho um R aí no sistema, e tem uma função de R, que é a função potencial, da energia potencial. Então, se a gente meio que redesenhar aí essa equação, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou isolar o R ponto, tá? Então, vai ficar 1/2, deixa eu colocar de cor preta aqui. Então, vai ficar 1/2 de μ, R ponto ao quadrado. Isso vai ser, então, a energia que já estava lá, menos o resto, L quadrado, sobre 2μ R2, menos o de R. Beleza, isola esse μ e esse 2, pra vocês verem. R ponto ao quadrado é igual, aí o 2 dividido por μ passa, não é isso? Multiplicando, então, a energia menos L ao quadrado sobre 2μ menos 1 de R. Muito bem. Eu vou chamar, galera, essa equação aqui de equação 1. Tá bom? Porque ela vai ser importante para a gente pensar algumas coisas. Vocês estão vendo, então, que parece que existem 3 energias aí dentro. Existe uma energia associada à energia total, que é o Ezão. Existe uma energia associada à energia potencial, que é o U de R. Existe uma energia, cara, que tem unidade de energia, mas que aparentemente você não sabe o que seria. Aí você pode pensar, professor, tem um momento angular aí, então deve ser uma energia associada à rotação, não é? Sim, tem uma energia associada à rotação aí. Só que nós vamos interpretar essa energia como uma outra energia potencial. Beleza? Para quê? Para que a gente consiga montar uma estrutura de análise energética mesmo. Então, o que vai acontecer? Ó? Se a gente interpretar o termo... Professor? Diga. Está faltando um R ao quadrado ali embaixo do L? Entre parênteses. Aqui, né? Aí, valeu. Obrigado. Então, vamos lá. Esse termo L ao quadrado sobre 2μ R quadrado, ele pode ser interpretado, como uma energia potencial. É claro que seria uma energia potencial fictícia, né? Porque a energia potencial já está ali. Mas aí vocês vão ver o porquê disso. Como uma energia potencial. E se isso for, não é verdade, eu vou chamar, então, essa energia potencial 1. Eu vou botar um Czinho aqui, porque vocês vão entender jazinho por quê. Essa energia potencial
vai ser L ao quadrado sobre 2μr2. Beleza. E aí a gente pode escrever uma força associada a essa energia potencial. Por quê? A gente sabe que a força é a derivada do potencial, né? Então, como a força na direção R é dependente de R também, né? Ela vai ser menos du dr. O que eu quero? Eu quero saber que força é essa que está associada a esse potencial que eu acabei de definir. Beleza? Então, nós vamos ficar assim, ó. Essa força F de R, ela vai ser igual a menos, vou chamar também uma FC, vai ser o menos D1 dr, a esse UC que a gente chamou, né? Então, ele vai ser o menos dr daquele carinha lá, L quadrado sobre 2μr ao quadrado. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer? Quando a gente derivar esse troço aí em relação ao R, percebam, galera, que nós temos um R elevado a menos 2, né? Então, vamos só escrever aqui para vocês não se perderem. L ao quadrado sobre 2μ DDR de R a menos 2. Certo? E aí, a derivada disso, você cai o menos 2. O menos 2 com o menos lá de fora vira um mais. Vai cortar o 2 lá embaixo, de tal maneira que a nossa força associada aí vai ser assim, ó. R é igual. L quadrado, né? L quadrado. O 2 vai embora. Aí, galera, o menos 2 vai perder o 1, vai ficar com menos 3. Quando isso acontecer, ele desce, então, vai ficar μr a terceira lá embaixo, tá certo? E aí eu posso usar a informação de que o momento angular, ele era dado por sendo μ R2 vezes o θ ponto. A gente já chegou nessa equação também em algum lugar lá atrás. Só para a gente ter uma ideia da cara desse negócio. Vou substituir. Então, minha força C vai ser igual a μ ao quadrado, R à quarta, θ ponto ao quadrado, tudo dividido por μ R3. E aí você já começa a ter uma ideia do que seria essa historinha aí, ó. Olha lá. Um μ com um μ lá embaixo vai embora, então fica μ. R4 com R3 sobra um R. E um θ ponto ao quadrado. O que seria isso, hein? μ, R, θ pontos tem cara do quê, galera? Já dá para saber o seguinte, é uma força positiva. Isso quer dizer que quanto você aumenta o raio, essa força aumenta também. E ela aumenta para fora do raio. Ela faz, se você troca aí R2 pontos, né, no lugar da força, você está vendo que ela contribui com o aumento na força à medida que você aumenta o raio. Certo? Então, é uma força que aponta para fora do sistema, e não é uma força que aponta para dentro. E se você compara com a força centrípeta, eu não sei se vocês lembram da força centrípeta, mas ela é exatamente esse termo aí, só que com um sinalzinho de menos, que a gente estudou lá nas sessões passadas. Então, essa força, ela tem a mesma estrutura da força centrípeta, porém, ela aponta para fora. E o fato dela apontar para fora, dá essa ideia de fuga do centro, nós vamos interpretar ela como uma força centrífuga.
Certo, galera? Só que lembrem que força centrífuga é uma força fictícia. Vou botar aqui, ó, força centrífuga. Aí você fala, professor, mas de onde que ela surge, hein? Existe realmente alguma coisa puxando para fora da trajetória? Força centrífuga. A resposta é não. Isso aí, galera, surge por um preço que nós estamos pagando. Qual é o preço? De tentar simplificar demais o sistema. A gente transformou dois em um corpo fictício que gira em torno de um centro, que tem uma massa fictícia chamada de massa reduzida. Qual é o que a natureza cuspiu para a gente? Cuspiu uma força fictícia. Então a gente está interpretando essa força como uma força fictícia, beleza? E ela está dando origem a um potencial também chamado de fictício. Então, se eu tenho dois potenciais, que é o U, que é o potencial real, e um potencial fictício para esse problema específico, chamado de, eu posso chamar de energia potencial centrífuga, nós vamos juntar os dois e chamar isso de potencial efetivo, beleza? Mas vamos com calma aqui, ó. Então, essa é a minha força centrífuga. Essa força centrífuga, ela está associada a uma energia potencial, por isso que eu botei um Czinho lá desde o começo, tá? U de C, esse C quer dizer centrífugo, é aquele L quadrado sobre 2πr2, e nós vamos interpretar esse cara como uma energia potencial centrífuga. Aí você pode estar pensando assim, pô, professor, então essa abordagem aí tá equivocada, né, pô? Porque tu tá tentando simplificar um sistema. Esse sistema tá te dando, tudo bem, uma equação simples, mas tá te dando termos que não existem, cara, não tem problema. O que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, qual é a matemática que nós temos, o que nós estamos interpretando dessa matemática. Porque não adianta só fazer conta por conta. Se você fizer conta por conta, você não está fazendo física. A física, ela está exatamente quando você domina, né, a matemática da coisa e você consegue saber o que ela está querendo te dizer, o que a natureza está querendo te dizer. Então, nesse caso aí, a gente está interpretando esse termo a mais que surgiu como sendo uma energia potencial centrífuga, como se realmente tivesse algo puxando esse cara para fora. Mas é óbvio que esse algo é fictício, ele não existe. Tá? E isso vai nos trazer algumas elucidações. Porque você pode falar, professor, então tá tudo errado, abandona esse troço aí, né? Mas não, por quê? Porque mesmo esse cara é fictício. Eu tendo isso em mente e trabalhando com isso, eu chego em equações verdadeiras, eu tenho interpretações verdadeiras de uma maneira muito mais fácil e muito mais direta do que se eu estivesse trabalhando lá com os dois corpos inicialmente. Muito mais, galera. E aí eu tenho soluções exatas, eu tenho interpretações exatas, eu tenho tudo funcionando direitinho. Mas eu tenho que aprender a ligar na minha cabeça o que é real e o que é fictício. Beleza? Essa é a grande sacada do negócio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir um potencial efetivo logo
podemos definir um potencial. Sempre que a gente falar potencial aqui, galera, entendam como energia potencial, tá? Lá no eletromagnetismo, não é bem assim. Lá no eletromagnetismo existe o potencial e existe a energia potencial. Mas aqui na mecânica clássica, a gente acaba misturando as duas, porque a gente não fala de potencial, a gente fala sempre de energia potencial. Aí acaba falando a mesma coisa, a gente acaba bagunçando tudo. Tá bom? Então, podemos definir um potencial chamado de potencial efetivo. Na seguinte forma. Então, na forma... Aí, para não ter que ficar escrevendo sempre a mesma coisa, eu vou chamar esse potencial efetivo, galera, de V. Beleza? Então, chamar de VEF. O livro de vocês, eu não sei se ele chama de V, acho que ele chama de UEFF, de effective, de inglês. Mas eu vou chamar de V, tá? Para não ficar pulando muito nossa vida aqui. Então, quem seria esse potencial efetivo com que realmente nosso corpo está lidando? Ele vai ser, então, a soma dos dois potenciais. Ele vai ser o potencial real mais o potencial que apareceu, que a gente chamou de potencial centrífugo. E-meios. Vocês já estão acostumados, né? Beleza? Então, a soma dos dois corresponde ao nosso potencial efetivo. Fazendo isso, aí agora a nossa equação 1, ela fica na forma que você está mais acostumado. Então, vamos botar assim, ó. Então, a equação 1 ela pode ser escrita como, assim, ó, é escrita por... Vamos voltar lá na equação 1, galera. Olha a equação 1 aí. Esses dois termos que estão, então, aqui, esses dois termos que estão aqui, nós vamos condensar eles numa coisa só, chamado de V de R. Quem é esse V de R? É o potencial efetivo do sistema. E aí faz muito sentido, porque agora você tem uma energia total, uma energia potencial, que é a potencial efetiva, e uma energia cinética. Aí voltou exatamente ao que você sempre fez, tá? E a gente está juntando as duas energias agora para que as coisas comecem a fazer mais sentido. Então, a minha equação ela vai ser assim, ó. R ponto ao quadrado, que era, né, o que a gente tinha. Tinha lá um 2 dividido por μ, que veio da parte cinética, que multiplica a energia total menos esse potencial efetivo. Pronto. Isso aqui, você se sente confortável com isso. Beleza? Mas para isso eu tive que, então, inserir as coisas lá. Então, olha o que está acontecendo, galera. Eu tenho uma equação Eu tenho uma equação temporal no R. Esse R ponto é o dr/dt. E o que ele significa? Ele significa a velocidade com que o corpo se movimenta ali em torno de um centro. Eu não sei como é que é o movimento dele. Pode ser um círculo, pode ser uma elipse, pode ser uma órbita esquisitona, pode ser uma espiral, não sei. E quem vai definir essa coisa é exatamente esse termo entre parênteses aí, ó. É a subtração, galera, entre a energia e o potencial. Olha que legal isso. Então, o jeitão da órbita, traduzindo, o jeitão da órbita desse corpo em volta do centro
vai ser especificada a partir de quem? A partir da subtração entre as duas energias. A energia que ele tem, menos esse potencial efetivo que nós criamos aí para esse movimento fictício. Beleza? De tal maneira que, pensa comigo, o que significa a gente fazer, galera, esse R ponto ser igual a zero? O que significa isso? Pensa. O que é R ponto igual a zero? Significa que a velocidade é zero. Que velocidade é essa? Quer dizer que o bicho para de girar? Não. Esse R ponto zero quer dizer que nós temos a velocidade radial igual a zero. Então, nesse momento, o sistema nem se afasta e nem se aproxima do corpo. Nesse momento em que o R ponto é zero, nós temos o sistema, a distância constante entre o corpo com massa μ, a massa reduzida, e o outro corpo que é o centro lá. É o centro da minha trajetória. Geralmente, o que é isso? É a Terra e o Sol, por exemplo, né? Ou a Terra, né? A Terra do lado de cá e a Lua do lado de lá. Enfim. Então, se eu fizer o R ponto ser zero, isso quer dizer que eu tenho pontos onde a velocidade é zero, e isso são conhecidos, galera, como pontos de retorno. Por quê? Porque geralmente o sistema para voltar, beleza? É a mesma historinha quando você pega o objeto e joga para cima. Quando você pega o objeto e joga para cima, em algum momento ele para. Ele para, nesse momento, a velocidade é zero, então x ponto, y ponto, né? A posição ponto é zero nesse ponto, sacou? E então quer dizer que ele para. Mas ele para e fica parado? Não necessariamente. Ele para e acaba retornando porque existe uma força puxando ele de volta. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Ó. Os pontos de retorno. Deixa eu botar de cor escura. Assim. Os pontos de retorno os pontos de retorno são aqueles em que o que a gente sabe? O R ponto tem que ser zero. Mas, galera, para o R ponto ser zero, olha para a equação 2. Se o R ponto é zero, o lado direito também tem que ser zero. Se o lado direito ser zero, esse parêntese aí tem que ser zero, porque a massa não vai ser zero. O 2 é um número. Então, eu tenho que forçar a energia igual ao potencial efetivo. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, galera. Essa partícula, ela gira em torno do centro e ela não tem acesso ao universo. Né? Por quê? Porque existe uma distância máxima que ela alcança em relação a esse centro e provavelmente uma distância mínima também. E esses dois pontos de distância máxima e mínima são os pontos em que a derivada do R é zero. Ou seja, são os pontos onde a energia tem que ser igual ao potencial efetivo. Tudo bem? Então, vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Assim, os pontos de retorno são aqueles em que a energia é igual ao potencial efetivo e a partícula tem acesso somente a pontos, ou então somente a região
na qual lá para cima. Na qual essa subtração, galera, de energias tem que ser positiva, né? Tem que ser maior que zero. Certo? Porque olha para nossa expressão lá. Se essa energia for menor que a energia, né, potencial, ou seja, essa subtração for negativa, pensa, velho, tu vai tirar uma raiz. Você vai tirar uma raiz porque o R ponto está ao quadrado. Se tu tirar uma raiz de um número negativo, não tem solução real, não é isso? Então, para que você tenha solução real física, eu preciso que esse parêntese seja positivo. Mas para ele ser positivo, eu preciso que essa subtração aí seja positivo. Fisicamente falando, quer dizer então que a partícula que gira só tem acesso a esses pontos aí de órbita. Provavelmente vai ter um ponto máximo, provavelmente vai ter um ponto mínimo, beleza? Mas ela é limitada a girar em torno dessa origem aí com essas energias. Beleza, galera? Aí você fala, professor, tá, isso é uma forma de ver olhando apenas por raios. Mas e o θ? Bora ver como é que funciona o θ? Olha só. A equação... Deixa eu arrumar isso aqui. Sempre tenha em mente, galera, que eu preciso das duas coisas, hein? Eu preciso do R e eu preciso do θ, tá? Para a gente poder traçar a trajetória da órbita. Então, a equação para o θ vamos colocar assim, ó, θ de R. Ou seja, eu quero que o θ dependa do raio. Eu posso escrever o θ dependendo do raio, eu posso escrever o θ dependendo do tempo, tanto faz, tá? Aqui, para a gente escrever, depende do que você está procurando, né? Aqui, para a gente poder escrever esse θ dependente do R, a gente vai atrás do seguinte, ó. Vou botar assim, pode ser expressa por... Bora fazer uma regra da cadeia, ó. Quem é, por exemplo, o θ ponto? A gente sabe que o θ ponto é o dθ dt. Então, dθ dt. Só que se eu quero que o θ dependa do R, então a gente vai fazer uma regra da cadeia o seguinte. Isso é dθ dr, certo, galera? Vezes dr dt. Tem nada demais, né? Muito bem. E aí você sabe que o dr dt é o R ponto. Então, você vai escrever que o θ ponto é igual ao dθ dr vezes R ponto. Ok? Tenta isolar o dθ dr. Você vai encontrar algo assim, ó. Dθ dr tem que ser igual ao θ ponto sobre R ponto. Certinho? E você sabe que o θ ponto, lá da ideia do momento angular, ele vai ser o L sobre μ R ao quadrado. Lembra disso? Sempre fiquem com essa equação na cabeça, porque a gente vai usar bastante ela, tá? μ
R quadrado. Muito bem, então, substituindo, a gente encontra o seguinte, o dθ dr, então, perceba que eu estou atrás de uma função do θ em função do r. Então, dθ dr, oh meu Deus. Isso vai ser igual, no lugar do θ ponto vai entrar esse L sobre mr quadrado, então vai ficar um L aqui em cima, e embaixo vai ficar um mi, um R2 e um R ponto. Ok? O que a gente vai fazer agora? Eu posso, por exemplo, isolar, né? Eu posso escrever aqui o dθ, e aí eu já passo para a próxima. O dθ, ele vai ser igual ao L sobre mi R ao quadrado, R ponto, tudo isso multiplicando o dr. Olha aí que beleza. Certinho, galera? Bom, o que eu vou fazer? Olha para o R ponto que aparece aqui embaixo e olha para a equação 2. Eu vou tirar a raiz quadrada da equação 2 e vou descobrir quem é o R ponto. Tudo bem? E vou substituir lá dentro. Então, vamos lá. Usando... Opa. Então, usando a equação usando a equação 2, temos então, o que a gente tem? A gente tinha um dθ do lado esquerdo, continuamos com o dθ. Aí a gente tinha, galera, um L, vamos voltar lá? A gente tinha ó, um L sobre μr ao quadrado. Então, eu vou repetir esses caras aí. L sobre μr ao quadrado, ok? O que mais que a gente tinha? A gente tinha um R ponto lá no denominador. Tá bom? Então, vamos colocar o nosso R ponto. Já vou botar com a raiz, tá beleza? Ele vai ficar assim, ó. 1 dividido pela raiz de 2 mi energia menos o potencial, V de R. Certo? E aí tinha um dr aqui, né? Ó. Tinha um dr aqui. Aí você pode falar, pô, professor, mas você tirou uma raiz, né? Então, se você tirou uma raiz aí, é porque tem que aparecer um sinal de mais ou um sinal de menos, certo? Certinho. Um sinal de mais ou um sinal de menos. Se você integrar o lado esquerdo, o que vai acontecer? Você vai ter, galera, o delta θ, né? Porque o lado esquerdo só tem θ no caminho. Então, você vai ter um θ final menos um θ inicial. Então, já vamos fazer logo isso aqui, ó. Vai aparecer do lado esquerdo um θ final menos um θ inicial. A gente vai escolher esse θ inicial jazinho. Tudo isso vai ser igual a mais ou menos. O que eu vou fazer, galerinha? Eu vou jogar. Eu estou integrando, né? O que é constante aí nessa história? É só o L. Deixa eu ver se lá na frente eu jogo esse L para dentro.
Não, né? Rapidinho, deixa eu só ver um negócio aqui, 2 minutinhos. Onde está isso? Então vai ficar L integral, L sobre Mi, né? Eu vou jogar o Mi para dentro também. Aí vai ficar assim, ó, L integral, aí vai ter um dr aqui em cima, beleza? Dividido por quem? Galera, se o Mi, vou botar um R quadrado, né? Foi lá para tá dentro da integral, porque depende do R. Se o Mi entrar na raiz, vocês concordam comigo que ele vai entrar na raiz? Ele vai entrar na raiz como quadrado. E ele entrando na raiz como quadrado, ele acaba cortando com esse outro Mi que está lá embaixo. Então, no final das contas, nós vamos ter isso aqui, ó. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Nós vamos ter raiz, né? 2 Mi, porque o Mi ao quadrado ele entrou, cortou com outro Mi, e aí continua menos V de R. E aí você fala, professor, mas você vai integrar de onde até onde? Olha, galera, eu já sei que existe um raio mínimo e eu já sei que existe um raio máximo. Né? Eu já sei que esses caras existem. Então, o que nós vamos fazer? O lado esquerdo vai ficar... vou botar aqui, ó. Raio mínimo. E aqui um raio máximo. Tudo bem? De maneira, então, que esse θ menos θ0, eu não vou fazer essa integração agora, até porque, percebam, para fazer essa integração, você precisa saber como é que fala? Você precisa saber o jeitão desse potencial efetivo aí, né? Como a gente não sabe, deixa quieto. Inclusive, eu vou tirar esse raio mínimo, esse raio máximo aqui, porque eles só vão entrar agora o seguinte, ó. O trânsito completo. O que é o trânsito completo, galera? É você dar a volta completa em torno do centro, né? Agora, pensa comigo, para você dar a volta completa em torno do centro, você vai sair de uma posição mínima até uma posição máxima. Depois você sai da posição máxima e volta para a posição mínima. Pensa numa elipse, né? Você está saindo de uma posição mínima em relação ao centro, a menor distância, e vai dar a volta, vai cair na posição máxima. Aí depois você vai dar a meia volta de novo, vai chegar na posição mínima. Isso quer dizer que eu posso escrever esse delta θ aí, ó. O delta θ como sendo mais ou menos essa integral de R mínimo até o R máximo. Beleza? Aí eu vou botar o seguinte, como eu tô... Vocês vão entender jazinho de onde vai vir esses dois aqui, quando eu botar a figura para vocês. dr r quadrado raiz de 2 mi que multiplica e menos
V de R. Pronto. E por que eu vou ter um 2 aí? Porque justamente a ideia, galera, é a gente sair do mínimo, ir para o máximo e depois voltar para esse mínimo. E a gente faz isso, como? A gente faz isso com duas meias voltas, né? Uma para ir e outra para voltar. Então, deixa eu colar aqui uma figurinha, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu acho que eu tenho ela aqui. Aqui, ó. É uma figurinha lá do livro de vocês, inclusive. Deixa eu botar lá em cima, que aí a gente aumenta ela. Então, olha só. Imagina que você está fazendo a integração para fazer um trânsito completo, hein, galera? Isso aqui é um trânsito completo. Tu está saindo desse ponto aqui. Vou marcar de verdinho, ó. Você está saindo desse ponto aqui. É o raio mínimo em relação ao centro, porque o centro está aqui, ó. Beleza? E aí você vai dar a volta até chegar lá no raio máximo. Só que a integração do raio mínimo até o raio máximo corresponde à volta completa? Não. Então agora eu tenho que somar a parte do raio máximo até o raio mínimo para fechar a órbita. Isso quer dizer um trânsito completo. É daí que vem esse 2 aqui, ó. Porque eu estou somando do mínimo para o máximo e depois do máximo para o mínimo. Faz sentido para vocês? Tá bom? Outra coisa, aí você fala, professor, cadê o mais ou menos aí nessa história? Galera, esse mais ou menos, ele não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque se você for pensar bem, o θ ponto, ele é constante, certo? Por quê? Porque o momento angular é constante. Então, para cada R, você tem um θ ponto diferente. Então, quando o seu bichinho tá girando lá em torno do centro, não tem como, galera, o θ ponto parar e voltar. Em outras palavras, ou o seu θ ponto cresce com o tempo, ou seu θ ponto não, seu θ. Ou seu θ cresce com o tempo, ou seu θ diminui com o tempo. Isso é uma questão apenas de escolha, se você escolhe o positivo no sentido horário ou anti-horário. Tá bom? Então a gente pode tirar o sinal de mais ou menos aí dessa equação específica, porque eu sei que o meu θ ou ele aumenta para sempre, né? Ele fica sempre girando no mesmo sentido, ou ele diminui e aí gira no sentido contrário, tá bom? Então ele não para voltar, então pouco importa aí o sinal de mais ou menos. Você vai escolher um referencial e aí você vai fazer essa escolha, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu perguntar aqui como é que vocês estão. Eita, quase que eu faço cair aqui. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tá de boa? Crukison tá de boa? Washington tá de boa? Então, sacando a malícia da coisa, né? A gente está indo com uma ideia de um artefato matemático e transformando isso em interpretações físicas. Agora, galera, é que isso vai dar o tchan que eu queria que vocês pegassem. E esse tchan, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão. Esse tchan, ele vem do seguinte, galera. Se você pensar na energia do sistema, a efetiva, claro, né? Essa energia do sistema efetiva, ela é a soma de duas energias. A energia efetiva, né? A energia real, que é o U de R, com o fictício, que é aquele fictício que a gente
Deixa eu só enviar esse aqui para mim. Que a gente acabou de ver. Se você somar os dois, isso vai dar um potencial efetivo total para você. Cara, só que vamos fazer um exemplo da parte newtoniana do negócio. Se você fizer um exemplo da parte newtoniana, cara, olha o que vai acontecer. Deixa eu só pegar o desenho aqui bonitinho para vocês. Senão eu vou fazer o desenho feio, aí fica legal. Me dá só 2 minutinhos. Deixa eu voltar aqui. Pô, sério que você não vai me dar isso, cara? Porque você tá aqui, né? Bom, enfim, eu vou tentar fazer assim. Primeira coisa, tenho que apresentar para vocês. Primeira coisa, galera, a gente tem que definir se a órbita é fechada ou se a órbita é aberta, né? Nesse caso que vocês estão vendo aqui, ó, o bichinho está girando e ele não volta para o mesmo ponto. A cada vez que ele dá uma volta completa, ele tem um raio mínimo diferente, uma posição diferente. Esse tipo de caso aí, onde a volta não se completa mesmo depois de N períodos, a gente chama isso de órbita aberta. Ela vai ficar girando, 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 e os caminhos nunca se sobrepõem, digamos assim. Agora, se esse delta θ, e aí vai fazer muito sentido, né? Se esse delta θ ele for igual a um ângulo fechado, então 2π vezes n, por exemplo, onde esse n pertence aos naturais, você vai ter aí uma órbita fechada. Então, vocês estão vendo que a ideia de órbita aberta ou órbita fechada não tem nada a ver com o bichinho ir e nunca mais voltar. A órbita fechada é aquela onde, depois de um determinado número de voltas, tudo se inicia igual, né? Então, depois de N voltas aí, você vai ver que o caminho ele se repete, igualzinho, né? A cada N voltas. Então, essa aqui vai ser uma órbita fechada. Caso contrário, você vai ter uma órbita aberta, que é o que está acontecendo aqui, ó, nesse problema. Órbita aberta. Sacaram a ideia? Vamos por exemplo que eu queria fazer com vocês. Não achei a figura ainda não, mas eu vou achar. Exemplo, galera. Pega a gravitação universal. Na gravitação universal, a gente sabe que a força, lá dado pela lei de Newton, da gravitação que vocês conhecem, é uma constante, né, que é Gmzão sobre o R ao quadrado. Esse Gmzão é uma constante. Então, você pode escrever, isso aqui é negativo, né?
como sendo K sobre R ao quadrado, tudo bem? E esse K é quem? É o G emissão, sem nenhum problema. Isso nos leva a uma energia potencial U de R, que vai ser dada por menos K, se você derivar, né? Menos K sobre R. Beleza? De tal maneira que o nosso potencial efetivo, aí é que entra a graça do negócio, ele vai ser menos K sobre R, né? Mais o potencial efetivo. Desculpa, mais o potencial centrífugo. Vou botar assim, ó, que a gente não se confunde. Ele vai ser o U de R mais o nosso UC. Certo? Então vai ficar V de R vai ser o menos K sobre R mais L sobre, era 2μ, né? R quadrado. Então, olha só que doideira, galera. O seu potencial, ele está sendo dado aí como a soma de duas coisas. Que duas coisas são essas? Uma coisa que depende do R, o inverso do R, e uma coisa que depende do inverso do R2. Se você soma essas duas coisas, isso tem que dar o potencial efetivo ao que sua partícula lá ela tá satisfeita. Então, vou tentar colocar aqui para vocês a figurinha, ó. Deixa eu mandar para mim aqui, porque eu não tinha feito isso antes. Pá. Isso, é isso mesmo. Agora tá aqui. Tá aqui. Essa e essa. Pronto. Vamos aumentar? Quero essa. Vou botar uma debaixo da outra. Eu quero essa. Olha primeiro para essa aqui, ó. Que eu estou colocando aqui em cima grandona. Depois eu aumento a outra lá. O que vocês estão vendo aí, galera? Vocês estão vendo duas curvas tracejadas. A curva tracejada que vem por baixo, que é essa aqui, ó. Ela é a curva dado pelo U de R, que é o potencial real. Né? Deixa eu botar pelo outro lado aqui. Isso aqui é o U de R. E ela depende com um inverso do R. Já a outra energia potencial é essa aqui, ó. E ela é a nossa energia potencial centrífuga. E ela depende do raio ao quadrado. Acabou. O que está acontecendo? Vem cá, meu filho, vem. O que está acontecendo? Quem é que cai mais rápido? O termo que depende do R quadrado ou o termo que depende do R linear? Né? O inverso do R. Aí é essa figurinha que eu queria que vocês vissem. O termo que depende do R quadrado, ele vai a infinito mais rápido do que o termo que depende com R sem quadrado. Então, percebam, faz análise quando o potencial vai a zero. Desculpa, o R vai ao infinito. Quando o R vai ao infinito, galera,
a parte que depende do R quadrado, ela chega perto do zero mais rapidamente do que a parte que depende com o inverso do R, que vem por baixo aqui, ó. Ela vem por baixo por quê? Porque tem um sinalzinho de menos, né? Então, esse é o seu U de R. Se você somar as duas coisas, porque o V de R, de novo, nada mais é do que a soma de menos K sobre R mais L sobre 2μr ao quadrado. Então, se você somar os dois, tem momentos que uma parte ganha, tem momentos que a outra parte ganha. Se você olhar, galera, para o R indo para muito longe, então o raio indo para muito infinito, quem está mais perto do zero é a parte positiva. Então, quem está mais perto do zero é esse cara aqui, ó. O que isso quer dizer? Que a parte negativa ganha. Então, quando você subtrair os dois, ou somar os dois, né, no caso, quem vai ganhar é a parte que vai dar menos. Então, a curva final, que é o VDR, que é a curva cheia, ela fica para baixo. Ela fica abaixo do raio. E isso acontece até o momento em que você vai se aproximando demais do centro. Aqui é o centro, ó, é o R igual a zero. Quando você vai se aproximando do zero, aí o fenômeno contrário acontece. Por quê? Porque aí o cara que vai depender do R quadrado, ele cresce. Ele cresce mais rápido do que o cara que depende só do R. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora esse bichinho ganha. Só que ele ganha, como ele é positivo, isso quer dizer que isso vai gerar, galera, valores positivos do seu potencial. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito, né? Muito poluído. Então, existe a parte positiva do seu potencial, que é quando o termo que depende do R ao quadrado ganha. Daí que vem a história de energia centrífuga, porque isso vai gerar energia positiva. E existe a parte negativa, galera. Essa parte negativa é a parte que ela existe em função de quem? Em função desse menos K sobre R que está aí no seu problema. Aí, isso gera pontos interessantes. Que agora vamos para o segundo gráfico. Isso gera pontos interessantes. Eu vou botar aqui, ó, lado a lado. Isso gera pontos muito interessantes. Então, por exemplo, não é para você gerar, não. Não. Caramba. Pronto. O que acontece se você tiver com uma partícula vindo com uma energia dada por E1? Uma partícula vindo com uma energia dada por E1, vocês estão vendo que em quase todos os pontos, essa energia é maior que o potencial V de R, certo? Só que quando chega nesse exato ponto aqui, esse exato ponto aqui, galera, deixa eu marcar assim, ó. Eu tenho que a energia da partícula corresponde ao potencial. E vocês viram que isso lá atrás, isso gera uma derivada do R igual a zero. Só que a derivada do R igual a zero quer dizer que a velocidade é zero. Então, que ponto é esse? É um ponto de retorno. Olha que loucura, velho. Então, pensa, se você tem uma partícula vindo em direção à origem, né, que está aqui a sua massa, por exemplo, o que acontece? Quando ela se aproxima demais, ela vai ganhando, galera, energia cinética, porque pensem, o que é a energia do sistema? Nada mais é do que o U de R mais faz assim, né? É a energia cinética, K, mais a energia potencial. Certo? Então,
Quando você tem essa energia aqui, ó, E1, a distância do potencial até essa energia E1 corresponde à energia cinética. É o K. Tudo bem? Porque a soma das duas tem que dar energia potencial. Tem que dar energia total. Só que como a energia potencial é negativa, então essa distância do potencial até a energia 1 vai dar nossa energia cinética. Aí percebam que à medida que o bichinho vai se aproximando, ó, a energia cinética vai aumentando. Essa distância vai aumentando, essa distância vai aumentando, até que você chegue com uma energia cinética máxima. Esse ponto aqui, ó, você tem a maior energia cinética possível. O que isso quer dizer? Que você tem a maior velocidade possível. Só que depois disso, você está dando a volta por trás do centro, e aí você está diminuindo a sua velocidade. Para quê? Para depois parar, e aí depois você, ó, retorna. Certo, galera? Só que aí você não retorna, não volta nunca mais. Essa trajetória aí é uma trajetória de não confinamento. O seu sistema ele não volta a se repetir. A partícula passa, até como se fosse assim, ó, aqui está a partícula, né, o centro. Aí vem a sua partícula, passou por aqui, ó, vai embora. Certo? Em algum momento, deixa eu botar esse cara mais no centro aqui. Em algum lugar aqui, a velocidade se anulou, o R ponto foi 0, certo? E aí ela retornou para você, para nunca mais voltar. Então percebam que, mesmo você inventando artifícios matemáticos, você consegue extrair informações físicas das coisas. Tudo bem? Outra coisa. Professor, e se você tiver com uma energia dado por E2, por exemplo. O E2 está aqui, ó. A partícula está girando, tá vindo com energia E2. Se ela tiver muito distante aqui do seu centro, o que vai acontecer? Ela, se bater aqui, galera, ela volta. Beleza? Porque ela está vindo de muito longe, ela vem com uma energia, bateu e voltou. Porque esse aqui é um ponto de retorno. Agora, se ela tiver... Deixa eu apagar isso aqui. Se ela tiver nessa região, aqui, ó, entre o R2 e o R4, esses dois pontos são dois pontos de retorno. Olha que legal. E como são dois pontos de retorno, o meu objeto está uma órbita confinada, indo e voltando aqui, ó. Aí você fala, professor, que figura seria essa? Vocês vão ver na aula que vem que essa figura vai ter que ser uma elipse, tá? Porque existe uma distância maior e uma distância menor aí associada ao sistema. Mas isso, galera, por quê? Porque nós estamos com uma energia negativa. Vocês estão vendo que essa energia ela é abaixo do zero. Tudo bem? Então, quando você tem uma energia negativa, isso está associado a uma energia de ligação, uma energia de confinamento. Então, o planeta gira em torno de um centro, né? Essa órbita vai ser uma elipse, certinho? Aí você fala, professor, mas e se a órbita não for uma elipse? Se ela for um círculo? Aí você pensa, pô, se ela for um círculo, quer dizer que o R ponto é zero sempre. Olha só, o R ponto é zero sempre. Para o R ponto ser zero, galera, a condição é essa aqui, ó. Para o R ponto ser zero, a condição é energia igual ao potencial. Então, isso pode gerar... Isso aqui são os pontos de retorno, certo? Isso aqui são os pontos de retorno. É um ponto de bate e volta. Só que isso pode gerar também... Eu posso ter uma energia onde sempre isso é verdade. Vocês conseguem identificar um ponto nesse gráfico onde sempre isto é verdade? Olha bem para esse gráfico. Onde que a energia é sempre igual ao potencial? Tá correto quem disse aqui, ó. Se o seu planeta tiver com uma energia E3,
Essa E3, galera, é a energia mínima possível para o seu sistema, beleza? Por quê? Porque tem que ser exatamente igual ao valor do potencial, potencial efetivo, não é isso? Nesse ponto, a energia, ela é igual, então, E3 é igual ao potencial, V de R. Isso quer dizer que você vai ter sempre, sempre, sempre o R ponto igual a zero. Consequência, galera, esse é o único ponto que gera movimento circular uniforme. Por quê? Porque o R ponto é zero. Se o R ponto é zero, o raio é constante. Se o raio é constante, o momento angular também é constante, a velocidade angular é constante, tudo é constante, e aí você tem um círculo. Então, olha só, cara, que doideira. Mesmo você trabalhando com coisas aparentemente fictícias, que é o potencial efetivo, né, que é a massa reduzida, você consegue extrair informações físicas. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Halley, deixa eu voltar aqui para o sistema, do cometa Halley mesmo, ele perguntou para o Newton, porque ele viu o cometa, e ele perguntou para o Newton o seguinte, né, diz a história, Newton, e se a distância, se a força que exerce o planeta Terra em um objeto for com o inverso do quadrado da distância, como é que seria a órbita? Aí o Newton falou, ora, é uma elipse. O Newton já tinha feito tudo isso que a gente está fazendo aqui, né? Claro que do jeito dele, ele já tinha feito tudo isso, só que ele não tinha divulgado para as pessoas. Ele não tinha divulgado. Porque o Newton ele era aquele cara carrancudo, ele fazia as coisas para ele e não queria que ninguém visse. Mas ele falou para ele, é uma elipse. Aí o Halley falou, obrigado. O que o Halley fez? Ele foi para o esqueminha dele lá, fez as contas dele, e ele falou, olha, esse cometa, ele vai voltar. Ele vai voltar em tal ano, daqui a tantos anos, não sei do que é papapá. Ele morreu antes de ver, mas ele acertou exatamente o tempo que o cometa ia voltar, por isso que esse cometa é chamado de cometa Halley, em homenagem a esse cara. Porque ele descobriu o período do cometa só com essa informação de que você tem uma elipse. E essa elipse é por conta de quê? Por conta da energia ser negativa. Doido, né, galera? Eu não sei se vocês conseguem se emocionar com isso igual eu, mas isso é muito bonito, porque, cara, você tá olhando para o universo, bicho, tirando informações e fazendo previsões do universo. Isso, para a época, galera, era uma coisa absurda. Porque isso, na época, o céu era ainda um lugar intocável para o homem. O homem não podia tocar no céu. Né? E, inclusive, ainda estava meio que carregando a história de que o céu era o mundo dos deuses e tal. Mesmo o Newton tendo escrito a ideia da gravitação universal, de que era a mesma física, né? Aquela coisa toda, mas existia ainda um resquício do pensamento aristotélico ali, né? Existia um resquício do pensamento grego. E quando você começa a fazer previsões do movimento celeste e começa a dar certo, meu amigo, aí a galera começou a abrir os olhos para a mecânica clássica de verdade. Aí entrou a mecânica celeste. Amanhã, galera, nós vamos ver a questão do seguinte. Beleza, quando que eu tenho, então, uma trajetória elíptica? É quando a energia é negativa? Tá. E a circular? É quando você tem a energia mínima possível. E se for maior, como é que é a forma dessa trajetória? É uma hipérbole? É uma parábola? Aí amanhã a gente vai fazer um estudo um pouco mais matemático sobre essas coisas. Aí vocês vão ver que as 3 leis de Kepler, elas se originam daqui. Tá bom? De que nós temos no sistema solar órbitas elípticas, nós temos a ideia da área ser proporcional ao tempo, e nós temos também a historinha de que aquela história do quadrado, do período, né, com o raio ao cubo, isso é uma constante. Inclusive, essa terceira lei, galera, é uma lei que tem um erro, tá?
A gente chama de lei ainda por conta dos motivos históricos, mas, na verdade, ela não é exata. Ela é uma lei aproximada, porque depende dessa massa reduzida ser muito pequenininha. E para a massa reduzida ser muito pequenininha, você tem que comparar com uma coisa muito pesada no centro e uma coisa muito leve orbitando ela. Por exemplo, a Terra e o Sol. Mas quando você vai para a Terra e Júpiter, a Júpiter tem uma massa que, se eu não me engano, ela é um milésimo da massa do Sol. Júpiter é quase uma estrela, era, né, quase se tornou uma estrela. Se ela tivesse um pouquinho mais de massa, provavelmente ela acenderia. Júpiter acenderia. E nós teríamos 2 estrelas do sistema solar. Olha que doido, cara. 2 estrelas do sistema solar. Uma pequenininha e o Sol. Claro que a pequenininha ela ia evaporar muito mais rápido, né? Provavelmente. Mas, enfim, essa é a conversinha de hoje. Eu vou, amanhã, eu quero investigar matematicamente melhor essas equações. Nós vamos ver a equação da elipse, né? Vamos virar, na verdade, as cônicas. Eu não sei se vocês lembram o que são as cônicas, mas a gente faz uma lembrança amanhã sobre isso. Tudo bem, galera? Vocês conseguiram captar aí a mensagem do que eu queria? Você fala, professor, o que você queria? Eu queria que vocês entendessem que o potencial efetivo é a soma de 2 termos. Um termo real e um termo fictício. Tá? Porque você está trabalhando com corpo fictício. Só que mesmo você trabalhando com potencial fictício, isso nos leva a uma interpretação física, que é a interpretação física desse potencial V de R, que está aqui, ó, que é a curva cheia desse gráfico, né? Essa curva cheia aqui. E isso me dá interpretações físicas, que são os pontos de retorno, que são o ponto onde eu tenho movimento circular, que é o ponto onde eu tenho elipses, e tudo isso vai ficar mais interessante amanhã, quando a gente for fazer as contas de maneira mais precisa. Aqui foi só uma interpretação dos gráficos, né? Amanhã a gente vai fazer mais contas sobre isso. Tranquilo, galera? Bem bacana, né, cara? Isso é bem legal. Professor, Diga. o senhor podia botar naquela primeira imagem que o senhor pegou lá? Eu só não entendi muito bem a relação do θ ali. Tipo, aonde que o θ tá. Onde é que ele tá aí na imagem? Qual é essa variação? Qual é a imagem? Essa aqui, dessa coisa esquisita? É isso, né? Tá. Tá aqui, ó. É porque isso vai ficar mais claro amanhã, mas eu já devia ter falado. A ideia é o seguinte: tu tem aqui vamos puxar uma órbita só daquela. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo, né, velho? Eu tenho aqui uma ferramenta, olha que bonito. O que você tem aqui, cara? Você tem o centro e você tem o nosso objeto de massa reduzida μ. Esse objeto de massa reduzida μ, ele não existe. Ele é um cara fictício, assim como essa massa é fictícia. A gente atribui, a gente tem que escolher um referencial para esse θ, né? Aqui, como a gente fez tudo, não sei se você lembra, a gente fez em coordenadas polares, existe o raio. Eita, calma aí. Isso não buga tudo aqui. Então, existe aqui o raio, que é essa distância daqui para cá. E existe o θ. O θ é esse cara aqui, ó. Então, à medida que ele vai viajando, esse θ ele vai aumentando. Vai aumentando. Quando ele dá a volta completa, esse θ fecha 2π. Né? Só que ele vai ficar dando voltas e voltas e voltas. Então, você vai ter 2π vezes 1, se for uma volta, 2π vezes 2. Isso se você tiver uma órbita fechada. É isso que está dizendo esse probleminha aqui, ó. Amanhã, nós vamos escolher um θ inicial igual a 0 quando você estiver na posição de raio mínimo. Tá? Que vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Para a gente poder estabelecer um referencial.
E o θ máximo, obviamente, ele vai ser, o θ máximo, não, desculpa, o raio máximo, ele vai acontecer quando o θ for igual a π. Opa. Quando o θ for igual a... Eita. Π. Beleza? Mas isso são coordenadas polares. Beleza? Do θ e do r. Se for um círculo, esse r é constante. Como a gente está aqui fazendo uma elipse, isso vai dar um cara que varia. Por isso que eu vou ter aí um r mínimo e um r máximo. Pode crer, Vinícius. E por isso que apareceu esse 2 aqui, ó. Por quê? Porque esse ângulo eu integrei, eu somei, né, do menor raio até o maior raio. Só que isso dá o quê? Dá meia volta. Para fazer o trânsito completo, eu preciso sair do máximo de novo e voltar para o mínimo. E aí, então, eu multiplico por 2 para dar o trânsito completo. E como esse cara sempre gira no mesmo sentido, eu posso escolher um sentido inicial e o θ só aumenta. Ele só aumenta. Então, eu não preciso fazer mais ou menos, basta escolher um deles. Se eu estou escolhendo sentido anti-horário, eu escolho esse cara positivo. Tudo bem? Era isso que você tinha perguntado, Vinícius? Era, assim, valeu, Rafa. Ficou mais claro, né? Ficou. E eu acho que fica até mais claro vocês entenderem por que os pontos de retorno são os pontos em que você tem um R ponto igual a 0. Né? Porque à medida que esse cara está girando aí, ó, ele tem momentos em que o R ponto aumenta, né, que é quando você está se afastando do centro, e o R ponto diminui. Você está diminuindo, você está vindo para dentro do centro, né? Desculpa, o R aumenta e o R diminui. O R ponto aumentar quer dizer que você está aumentando a velocidade. O R ponto diminuir quer dizer que está diminuindo a velocidade. E quando a velocidade é 0, eles identificam exatamente esses dois pontos aqui, ó, que é o ponto máximo e o ponto mínimo. Que é o que a gente vai conhecer como aquele periélio e afélio, né? Isso são terminologias associadas ao Sol. Afélio, né? O hélio, lembra que o hélio tem a ver com o Sol, por isso que a gente fala heliocentrismo. O hélio é um termo associado ao Sol. Então, periélio e afélio são os pontos mais próximos e mais afastados do Sol. Quando a gente pensa na Terra, então a Lua, por exemplo, ela dá a volta em torno da Terra. Aí você pensa em perigeu e apogeu, certo? É claro que quando você está lá no ensino médio, então você está fazendo divulgação científica, acaba que as pessoas misturam tudo. Ah, perigeu é a mesma coisa que apogeu, ou perigeu é a mesma coisa que periélio, e apogeu é a mesma coisa que periélio. Inclusive, alguns livros falam assim, tá? Mas a terminologia correta não é bem essa. A terminologia correta é afélio e periélio em relação ao Sol, e perigeu e apogeu em relação à Terra. E esses pontos têm nomes bem feios, inclusive. O livro de vocês chama de ábsides. Eu não sei se isso é o mesmo termo em inglês também, eu vou pesquisar para vocês. Beleza, galera? Então é por isso que algumas pessoas se incomodam quando falam, mas é muita matemática e tal, não sei o quê. Sim, cara, você tem que saber diferenciar as coisas. Você está usando uma linguagem chamada matemática para tentar descobrir fenômenos físicos. Então você tem que ter essa intuição na sua cabeça. Aqui você criou, você simplificou demais um sistema e pagou um preço por isso. Qual foi o preço? Criar termos fictícios, porque você criou uma parada fictícia. Só que o que você pode tirar de conclusão disso? O que você pode tirar de interpretação real disso? Aí você tira um potencial efetivo, que tem uma parte positiva e uma parte negativa. Essa é a grande sacada da aula de hoje, galera. O potencial efetivo tem uma parte positiva e uma parte negativa. É claro que o potencial efetivo ele é composto de uma parte real e uma parte fictícia. Mas é a interpretação que a gente dá. Qual é a interpretação? Pontos de retorno. E aí, quando você tem uma energia abaixo de 0, você tem 2 pontos de retorno. Isso quer dizer que você tem uma órbita confinada.
Quando você tem uma energia acima do positivo, do zero, você tem um ponto de retorno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o bichinho volta, ele bate, né, ele volta, e nunca mais ele vem de novo. Isso acontece para algumas órbitas, alguns cometas, sei lá, que passam perto da Terra, passam perto da Lua, eles passam direto. E é isso que, por exemplo, faz um foguete, ou então um satélite, quando a galera vai fazer transmissão como é que fala, de órbita. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar nessa parte matemática, mas a física a gente consegue, né? Não tem problema. Só para finalizar aqui. Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, tá a Terra e, sei lá, você quer chegar em Júpiter. Aí Júpiter tá aqui, bem grandão. E você quer chegar lá, em Júpiter. Só que o que você faz? Você usa, por exemplo, Marte. Então, aqui é Marte, aqui é Júpiter e aqui é a Terra. Né? Você pode pensar numa manobra em que você joga aqui um satélite com uma energia maior do que a energia potencial e você faz conta com isso. Então, por isso que é legal você ter esses números, de tal forma que a órbita que esse cara vai ter é uma órbita com um ponto de retorno só. Sacou? Então você faz aí, você joga com uma energia suficiente para ele ter energia para ele ser dobrado pelo outro planeta e atingir o planeta Júpiter. E com isso você tem um efeito que a gente chama de efeito Stirling, porque à medida que a coisa se aproxima de Marte, você ganha velocidade. E se você ganha velocidade, você economiza combustível. Olha que doido, cara. Então, esse efeito Stirling, ele é muito usado, mas para isso tem que calcular a energia. Lembrem que a órbita depende toda da sua energia. Se você tem uma energia X, você pode ter uma órbita aberta, né? E você não volta nunca mais. Se você tiver uma energia abaixo desse X, aí esse satélite, ele pode entrar em órbita de Marte. Ele pode chegar aqui, ó, e ficar fazendo isso. Beleza? Existem, por exemplo, aquela sonda Cassini. É Cassini que fala? Cassini. Deixa eu ver aqui. Eles mandaram uma sonda lá para Saturno. Cassini, acho que é isso. Cassini e Saturno. E aí eles mandaram. E essa órbita Cassini, cara, ela tá dando várias voltas em torno de Saturno. E como é que você calcula isso? Você calcula pela energia. Qual a energia que ela tem que ter para não ir embora e ela nem colapsar na superfície do planeta? Tem que ter uma energia dada por essas coisas que nós estamos calculando aqui. E amanhã a gente vai fazer mais contas em relação a isso. Legal, né? Existe uma disciplina, inclusive, chamada mecânica celeste. Eu não sei se no curso de vocês não tem, mas assim, existe alguns lugares chamado mecânica celeste, onde você faz tudo isso aplicado justamente para foguetes e planetas, né, para você ver o movimento de planetas, e aí satélites para você trocar de órbita, tal, aquele negócio de propulsor. Quem gosta dessa área aí tá muito, nunca vai sair de moda, né, cara? O homem sempre quer, ainda mais agora com essa história de turismo espacial, imagine, que vai precisar de gente na área, mexendo com isso aqui não é brincadeira, não. O próprio Elon Musk mesmo, o cara tá aí investindo bilhões de dólares nessa história de turismo espacial. E a galera tem que saber isso aqui, ó. Pra não dar merda, né? Galera, vou parar a apresentação. Vou parar a apresentação e vou parar a gravação. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá de boa? Então, beleza.